Olá, Dr. Eduardo Neri, médico ortopedista em São Paulo. Hoje eu vou falar de uma das condições mais dolorosas e limitantes que atingem a articulação do ombro. Eu vou falar sobre a capsulite adesiva, que é também conhecida por ombro congelado, já que nessa patologia os movimentos ficam extremamente limitados e o ombro parece até que está congelado, está duro, grudado. Ainda ninguém conseguiu definir exatamente as causas dessa doença. Eventualmente, pacientes podem relatar pequenos traumas, um movimento brusco, um excesso de atividade que precipita um processo inflamatório capsular. Pacientes que têm diabetes mellitus e problemas na tireoide também têm maior chance de desenvolver essa doença. Nós sabemos que a articulação do ombro é a articulação do corpo que mais possui movimentos em todas as direções. E para que o ombro se mantenha estável, existem vários ligamentos que formam a cápsula articular. Além de ela ser uma estrutura fibrosa que dá firmeza, ela ao mesmo tempo permite uma mobilidade. Quando ocorre um processo inflamatório, os ligamentos dos ligamentos da cápsula, ela fica espessa, ela fica grudada e isso leva a um processo de restrição de movimento. O diagnóstico da capsulite adesiva é relativamente fácil. O paciente com a história, o médico já começa a suspeitar e pelo exame físico que o médico vai fazer na consulta, ele consegue ver uma grande diferença de amplitude entre um ombro e outro, que sugere bastante o diagnóstico de capsulite adesiva. Nesse caso, alguns exames complementares, como radiografias e também a ressonância magnética, ajudam a afastar outros problemas e confirmam o diagnóstico da capsulite adesiva. O tratamento da capsulite adesiva tem resultado, na grande maioria das vezes, de uma forma sem cirurgia, o que nós chamamos de tratamento conservador. Então, logo após o diagnóstico, nós conversamos e tranquilizamos o paciente acerca do problema e colocamos que a grande maioria dos pacientes retornam ao seu movimento normal depois do tratamento instituído. O tratamento conservador, ele tem dois pontos principais. O primeiro ponto é a prescrição de medicamentos analgésicos. O médico pode usar de medicamentos analgésicos comuns, analgésicos opioides, anti-inflamatórios e corticoides. Eu, particularmente, nesse caso, gosto bastante do uso de corticoides de baixa dosagem, via oral, e em alguns casos também costumo associar uma infiltração, uma injeção local de corticoide no ombro do paciente, o que pode garantir uma melhora da dor. Juntamente com o tratamento analgésico, nós instituímos também o tratamento fisioterápico, muito importante. O fisioterapeuta experimentado, conversando com o médico e analisando o quadro do paciente, consegue melhorar a dor através de meios físicos usados na fisioterapia e também consegue manipular o ombro do paciente, fazendo com que ele retome gradativamente a mobilidade. Normalmente é um tratamento que leva alguns meses, normalmente 2, 3 meses. Alguns pacientes demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas na grande maioria, 90% dos pacientes conseguem retomar normalmente as atividades do ombro. Alguns pacientes, mesmo com medicamentos, fisioterapia, algumas vezes acupuntura, persistem com uma limitação de movimento, com um quadro doloroso. E felizmente, para esses poucos pacientes, existe uma possibilidade de um procedimento cirúrgico pouco invasivo que nós chamamos de artroscopia. É um procedimento realizado por vídeo, são feitos pequenos furinhos na região do ombro, e você coloca uma câmera dentro do ombro e consegue, através de aparelhos especiais, localizar a inflamação, tirar a inflamação, liberar a cápsula e promover durante o ato cirúrgico também um ganho de movimento articular. Os casos que eu já fiz com a artroscopia, felizmente evoluíram muito bem. Os resultados foram bastante animadores para aqueles pacientes que não tiveram resultado com tratamento conservador.
Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer que é um processo, a capsulite adesiva é um processo benigno, às vezes dá um pouco de trabalho para resolver, mas na grande maioria das vezes tem um desfecho bastante favorável para o paciente.